Em Oséias 4:6, o Senhor diz que o seu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. Quero tirar esse texto do seu contexto histórico para aplicar para hoje, para aqueles que são cristãos, para aqueles que são o povo do Senhor neste momento. Por que que o povo de Deus foi destruído? Por que que o povo de Deus está sendo destruído? Porque não tem conhecimento de Deus, porque não tem temor a Deus, pois não conhecem de fato quem é o verdadeiro Deus, não tem consciência de quem é Deus e preferem este evangelho diluído, este evangelho de um falso amor, do que o verdadeiro Deus e o verdadeiro evangelho e o verdadeiro Senhor Jesus Cristo. Pois Jesus não está presente, muito menos o Espírito Santo, neste falso evangelho, nessas falsas doutrinas que não pregam em hipótese alguma o sofrimento da cruz, o escândalo da cruz. E então, neste mesmo versículo, Oséias 4:6, Deus vai dizendo, se referindo ao sacerdote no tempo de hoje, então, aos pastores que assim agem: porque tu rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei. Veja o que a palavra de Deus diz: te rejeitarei para que não seja sacerdote diante de mim. Esses pastores têm o título de pastor, mas não são pastores do Deus Altíssimo, não são pastores na realidade ungidos não por uma denominação, não por uma igreja, mas pelo Deus Todo-Poderoso. E o Deus Todo-Poderoso aqui continua: visto que te esqueceste da lei do seu Deus, ou seja, não tem conhecimento da palavra, não conhecem o Deus da palavra, e dessa forma estão se esquecendo de Deus, estão se esquecendo do Deus verdadeiro, estão se esquecendo de quem é o verdadeiro e único Deus. Então Deus promete o seguinte: também eu me esquecerei de seus filhos, onde filhos são aqueles que o seguem. Não são filhos carnais, são filhos espirituais, que estão em suas congregações, que continuam seguindo os falsos cristos e os falsos profetas da atualidade, que também pregam um outro evangelho, e que, portanto, segundo a palavra, estão debaixo da maldição do Deus Todo-Poderoso. E no versículo 7, ele continua: como eles se multiplicaram, assim contra mim pecaram, eu mudarei a sua honra em desonra. Veja bem, versículo 7, como eles se multiplicaram, assim contra mim pecaram, eu então mudarei a sua honra em desonra. Como essas igrejas, se é que posso chamar de igreja, multiplicaram, e como estão multiplicados aqueles que seguem os falsos mestres, os falsos profetas, que só pregam bênçãos em cima de bênçãos, que só pregam a teologia da prosperidade, que só pregam os benefícios dessa terra, quando sabem que o verdadeiro evangelho de Jesus, a palavra de Deus, o escândalo da cruz, tem valores eternos, valores infinitos, mas são valores e realidades espirituais e não mundanos. Observe e veja como essas igrejas estão cheias. É o que ele, o Deus Todo-Poderoso, está dizendo aqui. Como eles se multiplicaram, mas contra mim pecaram, porque não estão buscando a Deus, estão buscando a satisfação da carne, e por isso Deus Todo-Poderoso deu a eles
o que eles querem. E assim, vão receber aqui riquezas e mais riquezas, mas irão em seguida para o inferno. Filipenses 1:29 diz: a vocês foi dado o privilégio de não somente crer em Cristo, mas também a padecer por Ele. O verdadeiro evangelho envolve sofrimento, envolve luta, envolve renúncia. E nessas igrejas você não vê isso, em hipótese alguma. E Deus continua no final do versículo 7: eu mudarei a sua honra em vergonha. São, portanto, objeto do juízo de Deus, porque não estão buscando a Deus, não têm os olhos abertos, não buscam as coisas espirituais, mas tão somente as materiais. E ele continua no versículo 8: alimentam-se do pecado do meu povo, se referindo aos pastores, aos sacerdotes. Alimentam-se do pecado do meu povo e da maldade dele tem desejo ardente. Veja bem o que ele está falando. Tem desejo ardente da maldade de todos. E aí ele continua: veja como que o castigo de Deus não vem somente para os sacerdotes, vem para todos que estão seguindo esses sacerdotes. No versículo de número 9: por isso, como é o povo, assim será o sacerdote. E ele continua: e visitarei sobre ele os seus caminhos, e lhe darei a recompensa das suas obras. E o versículo 10: olhe bem isso. Comerão, mas não se fartarão. Entregar-se-ão à luxúria, mas não se multiplicarão, porque deixaram de olhar para o Senhor. É Deus falando: o meu juízo se aproxima. Vocês que me deixaram, vocês que não querem de fato seguir ao meu Filho Jesus, ao verdadeiro Jesus da Bíblia, ao único Senhor, receberão de mim o castigo, receberão de mim o juízo. Por isso, você que me escuta, ainda é tempo. Renuncie a todas as obras más da sua vida. Arrependa-se dos seus pecados e volte-se de uma vez para Deus. Tão somente para Deus. Busque a verdade que está na palavra de Deus. Clame pelo Espírito de Deus. Clame por Jesus, pois só Ele e ninguém mais é o caminho, verdade e vida. E cada um de nós, todos nós, não adianta somente conhecer a palavra, é preciso vivê-la e obedecê-la em amor. Deus te quer desde que você se afaste do mal, se renuncie a você mesma e volte-se para Ele com todo o seu ser. Como está em Provérbios 28:13, confesse o seu pecado e deixe. Não somente confessar, mas confessar e deixar. Deus, o Senhor, está pronto para te receber. Mas assim como está na segunda carta de Paulo aos Coríntios, do capítulo 6, do versículo 14 ao 18, ele exige uma coisa: afaste-se do mal, afaste-se daquilo que não é bom, afaste daquilo que te contamina. Veja o que ele diz, 2 Coríntios capítulo 6, no versículo 17: saí do meio deles e apartai, diz o Senhor, e afastai, diz o Senhor, e não toqueis nada imundo. Essa é a condição final, para que então, continuando o versículo, ele diz: e eu vos receberei, e eu serei para vós pai, e vós sereis para mim filhos e filhas,
diz o Senhor Todo-Poderoso. Vá, clame, tenha sede, tenha fome de Deus e busque-o com toda a intensidade do seu coração. Porque em Jeremias 17 ele diz: buscar-me-eis e me encontrareis quando me buscardes de todo o seu coração. Faça isso e encontre o verdadeiro Deus e o verdadeiro Senhor da palavra. E creia nele com todas as forças do seu coração. Mas não somente creia, ame-o acima de todas as coisas. Faça isso que você viverá. Não faça que você caminhará direto para o local da ira eterna de Deus, ou seja, para o inferno. Em nome de Jesus.